Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando no final do mês de maio, o 5º mês do ano, e entramos agora em junho, na semana que vem, já no último mês do primeiro semestre de 2021. O tempo está voando aí, né? E as condições do país aí, da questão da pandemia, tomara que a gente consiga caminhar como estamos caminhando, devagarinho, até que ela possa sair do nosso horizonte. Evidentemente que, como todas as gripes, nós temos aí a H1N1, elas permanecem, né? Elas, de certa maneira, elas vão ficar se eternizando por aí, porque, afinal, as coisas são assim na vida, elas se renovam. E esse vírus, certamente, ele vai ainda dar muito trabalho, mas nós vamos ter mais condições de qualidade de vida para poder enfrentá-lo. Está aí a vacina também está se aperfeiçoando. É importante dizer que essa vacina não é ainda hoje totalmente garantida cientificamente para aqueles que usam a ciência da coisa, não. Nem a vacina tem a garantia. Eu, por exemplo, tomei a Coronavac e hoje se sabe que ela não chega a ter uma garantia de 50%, em torno de 50%, que foi puxada para poder passar na Anvisa. E ainda não está aprovada pela Organização Mundial da Saúde. Então, tem que ter um pé atrás sempre quando se vai falar e se vai dizer que não, a ciência domina. Não, a ciência não está respondendo ainda naquilo que devia na questão da pandemia. Bom, nós sempre começamos o programa aqui falando sobre momento empresarial, sobre o mundo empresarial, as atividades empresariais, enfim, que é a coisa mais importante, porque afinal de contas, né, sem empresa não temos renda, não temos emprego, não temos vida. E para conversar conosco neste momento empresarial, estamos aqui com o Juliano D'Agostinho. Juliano, prazer em tê-lo novamente aqui no programa. Prazer é todo meu aí. Participar num programa que é tão importante, vem trazendo tantos temas importantes, né, para o mundo empresarial e para a sociedade no geral, né? Muito bem. Aliás, esse é um espaço já que começa sempre o nosso programa com ele e é um espaço já consagrado aqui, né? Aí a partir do Salésio D'Agostinho, que é o nosso grande líder nesta área. Mas, Juliano, esta pandemia trouxe à baila assim, uma série de questões, por exemplo, obrigações e responsabilidades na área empresarial, na área individual, na área das pessoas, enfim. Durante essa pandemia, o que temos a esclarecer para o nosso telespectador a respeito disso? Abordando a questão das obrigações e da responsabilidade durante a pandemia, a gente tem dois aspectos importantes a explicar para o telespectador, que é o referente à mora da obrigação, a mora, que é o descumprimento culposo da obrigação, e a revisão das obrigações durante esse período. Vige no nosso sistema jurídico a responsabilidade subjetiva, ou seja, tu precisas agir com culpa para teres a responsabilidade por eventual inadimplemento. Então, no que tange a mora, e ele como fato gerador dos juros moratórios, durante a pandemia, em a atividade econômica ter sido suspensa por decretos legislativos, o empresário, ele teve uma força maior que impediu a execução dessa obrigação. Ou seja, ele não incide em mora na medida em que a força maior, no caso do empresário que teve a sua atividade suspensa, ela ilide a responsabilidade pela obrigação. Não foi uma coisa deliberada dele. Exatamente. Então, ilide a responsabilidade pela mora, ilide a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação na medida em que houve uma força maior que afligiu aquele empresário. Claro. Então, nesse sentido, juros moratórios em obrigações vencidas durante a pandemia, na ocasião, na oportunidade em que a atividade daquela parte foi suspensa, não são devidos, pela nossa lógica legislativa vigente dentro do Código Civil. Claro, a gente tem desde casa de shows e eventos, em que ainda a gente não tem uma expectativa, aonde essa pessoa teve um forte evento que o impediu. Uma restrição muito grande, uma restrição até pela característica, né, o Juliano, do evento, que é de aglomeração, né? Sim, e justamente a questão da pandemia, o combate se deu exatamente em evitar, né, justamente a aglomeração. Uma empresa, por exemplo, e tu é sabedor muito bem disso, uma empresa ela tem condições de
de dissolver muitas coisas, de ajustar aqui, ajustar ali. Agora, um evento é muito complicado, quer dizer, ele exige muito mais. E a tipicidade da questão do evento é exatamente o aglomerar. Justo. Então, nessas atividades, a gente vê uma restrição definitiva para o cumprimento das obrigações. Certeza, Enquanto a gente também teve atividades em que houve um implemento no mercado em favor dessas atividades, como no caso do delivery. Então, essa proporcionalidade, essa adequação do Instituto da aplicação da força maior, ela também é proporcional e em relação à atividade que foi desenvolvida. Então, veja bem, a gente tem aí ocasiões em que houveram aí empresas que ficaram refém das propostas. E desconhecendo os institutos jurídicos, acabaram aceitando reduções de juros como se fosse uma vantagem muito grande. No entanto, em sendo judicializada essa situação, seria aplicado a norma e não haveria aplicação de juros. Então, tu vejas a carência que o empresariado acabou tendo durante a pandemia, porque ele careceu de um marco regulatório para cada atividade econômica em razão da pandemia. Então, tu ficas o quê? Tu ficas refém da negociação e institutos como bancários, instituições bancárias, instituições imobiliárias, elas têm advogados preparados para maximizar o lucro dessas instituições. Claro, claro. Então, quando vens essa proposta para o empresário de redução de valor, ele vê com bons olhos. No entanto, se ele tivesse um assessoramento profissional, ele poderia maximizar ele e a sua vantagem econômica conforme a aplicação dos princípios e das normas legais vigentes no país. E é por isso, né, Juliano, que é importante este espaço, porque, na verdade, assim, o que tu colocas aí é uma coisa assim que é pungente nesta questão da relação do mercado, das empresas, das instituições, com os governos em função da pandemia. Por exemplo, essa questão que tu coloca muito corretamente, né, enseja dizer o seguinte, que toda empresa ela precisa ter um corpo de consultores, seja na área de advocacia, seja na área da contabilidade, para que elas possam... Porque eu vejo muita relação numa empresa grande, sobretudo média para grande, nessa questão da atuação do advogado com o contador. Quer dizer, eles são um esteio assim, de uma empresa sadia, que vê o lado das suas obrigações, das suas responsabilidades, sem mais nem menos, sem exageros, né, e sem perdas. Quer dizer, é necessário que eles sigam o rumo certo que o advogado tem essa missão de fazer, né, do ponto de vista jurídico, e o contador, o técnico de contabilidade, que tu também é técnico de contabilidade, tem na sua avaliação da questão patrimonial da empresa. Justo. Por outro lado, além então da questão do cumprimento das obrigações vencidas durante a pandemia, nós temos também o aspecto da fixação, da revisão das obrigações para o futuro. Então, é importante que a empresa marque ela uma regra de proporcionalidade durante a pandemia vinculado ao limite de ocupação e horário de funcionamento determinado pelo decreto. Então, é muito importante que haja a adequação dos contratos, de locação principalmente, mas, enfim, de um modo geral, para que a incidência da cobrança se dê de forma proporcional à capacidade contributiva ocorrida em razão da força maior, em razão do decreto. Porque isso não sendo fixado em contrato, a legislação brasileira vigente, ela prevê a autorização que, em juízo, isso possa ser revisto. Nós temos hoje um sistema jurídico em que a propriedade e as relações, elas devem obedecer o princípio da função social. E hoje a empresa, ela é um ente social, na medida em que a ela foi passado muitas responsabilidades sociais. Isso, inclusive, a função social da empresa é uma coisa constitucional, está na Constituição, né? Justo. Então, como a empresa, ela é um cabidal de emprego, ela tem que ser protegida, ela tem que ser incentivada. E, nesse sentido, a justiça e o arcabouço jurídico, ele trabalha nesse sentido também. Daí a importância de que não havendo o acerto contratual entre partes com base nos elementos de proporcionalidade, razoabilidade e função social das relações, tu pode se socorrer na justiça. Com certeza. Uma dificuldade que há
o que a empresa e o empresário, ele não vê com bons olhos a busca do judiciário, porque ali há uma caixa de Pandora na medida em que tu não sabe o que o juiz vai decidir. Então, esse medo esse receio é um entrave para a aplicação dessa justiça contratual. No entanto, não havendo aplicação na negociação, a aplicação dos princípios legais vigentes, é importante que ele busque busque no juiz, busque na justiça, na jurisdição, um mecanismo para obrigar os contratantes a adequarem as cláusulas e as obrigações e as responsabilidades proporcionalmente às restrições que eles tiveram. Agora, é importante assinalar que, fazendo-se um acordo durante a pandemia, se ele não foi favorável para ti, tu fizesse durante o período de restrição, ou seja, tu estava ciente da tua condição fragilizada e mesmo assim tu assumiu aquelas obrigações. Perfeito. Então, há que se ter esse cuidado também. Daí a importância de buscar um assessoramento profissional para resolver esses gargalos e essas relações mantidas durante esses períodos, que entendo que agora a gente vai cada vez mais ter essas medidas de restrição. Vai acabar nessa pandemia, vai vir outra, esses mecanismos de protocolo para restrição social em razão de pandemias tende a ser mais comum no mercado daqui para frente. Nós temos que conviver com isso. Juliano, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho a certeza que foi um esclarecimento pontual, mas, sobretudo, muito oportuno neste momento que estamos vivendo aí. Um grande abraço, até outro dia. Meu. Muito obrigado. Neste espaço, Momento Empresarial do nosso Economia e Desenvolvimento. Olá, há duas formas de ação humana na Terra. Ou somos peregrinos ou andarilhos. O peregrino tem uma missão, um propósito, alcançar o mais próximo da perfeição, ajudando o seu próximo e vivendo a vida na paz e amor a Deus. Enfim, construindo o bem. O andarilho não tem propósito, vive disperso, sem rumo, sem objetivos. Nele não há vida, muito menos paz e temor a Deus. Há milhões de andarilhos por aí. Fuja dessa vida, aproveite cada minuto dela para honrar e glorificar o Criador, que te quer em paz, desfrutando da natureza pródiga e percorrendo o caminho da luz. Tenha objetivos, persiga-os, prepare-se com acuidade e perseverança. E será, enfim, um peregrino de raiz, construindo sua boa e abençoada vida e partilhando dela com os outros, assim como disse Einstein. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Iniciando então o nosso quadro aqui no Economia e Desenvolvimento, falando mais uma vez, trazendo para vocês algumas novidades na área da saúde. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Everton Zambon. O Dr. Everton Zambon é psicólogo com mestrado e doutorado na Universidade da PUC, na Pontifícia Universidade Católica, e também professor, da graduação e da pós-graduação nessa universidade. E ele já tem mais de 25 anos de experiência em psicoterapia, como psicoterapeuta. Dr. Everton, é um prazer lhe receber aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse aspecto tão interessante e ao mesmo tempo alarmante dentro da pandemia,
que é a questão da saúde mental. As pessoas estão realmente adoecendo, não só fisicamente, mas mentalmente com a pandemia. O que o senhor pode nos dizer disso? Bom, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite, Marcos, e a oportunidade de falar do tema da saúde mental nesses tempos de pandemia. A gente da área psi está até chamando de Covid mental, né, que é o período que a gente vem vivendo aí. E realmente houve um aumento significativo, né, nos indicadores de ansiedade, de depressão como um todo, assim, né? Para ter uma ideia, Marcos, o Brasil já era campeão em ansiedade no planeta. Já era o primeiro lugar em indicadores de ansiedade. Então, nós éramos um país muito ansioso já antes da pandemia. E éramos o 5º colocado nos indicadores de depressão no planeta. Desde 2020, com a pandemia, e principalmente a partir do 2º semestre, isso aí dobrou, né? Os indicadores de ansiedade aumentaram 90%, de depressão dobraram, né? O que impacta tudo isso aí, né? Isso aí a gente está falando em torno de mais de 12 milhões de pessoas no nosso país passando transtornos de ansiedade e depressão de forma mais severa. Acho que eu quero trazer um outro dado aqui que impacta muito o mundo do trabalho também, né? Um indicador que eu trouxe aqui do INSS de 2021, inclusive, com as principais causas de afastamento. E a depressão e a ansiedade já é a terceira maior causa de afastamento. Impressionante isso, né, doutor? E aí, diferente das demais causas, como LER, DORT, doenças osteomusculares, esforços repetitivos, dores nas costas, que muitas vezes são, que é o né, segundo, motivos de né, afastamento. e a própria esforço repetitivo, que é a primeira. O retorno do trabalhador é mais rápido nessas duas primeiras, né? Já no caso de depressão e ansiedade, a gente sabe que o retorno é mais longo, o tratamento é mais longevo. A gente precisa associar, né, a psicoterapia, associar medicação e tentativa e erros, acertos. Então, não é uma coisa rápida, né? Isso tem um impacto, obviamente, para as organizações muito grande, com um maior afastamento das pessoas, né? Um impacto, na verdade, até econômico, né? Sim. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas acaba prejudicando todo o sistema econômico e todo o funcionamento, inclusive, do país, porque as pessoas acabam se afastando, né, por afastamentos prolongados. E nesse quesito, inclusive, da questão dessa emergência, vamos dizer assim, da saúde mental dentro dessa nossa pandemia, doutor Everton, como é que o senhor vê, inclusive, a questão do consumo de medicamentos nesse sentido? Porque a gente sabe também que o Brasil é um dos campeões em uso de medicações psicotrópicas, né? Medicações que têm ação dentro, né, do comportamento do indivíduo e que muitas geram dependência. Como o senhor, como psicoterapeuta, tem visto isso e visto o papel da própria psicoterapia no sentido de minimizar ou, pelo menos, atenuar esse efeito? Nós somos um país já que tem uma tradição da automedicação, né? E por mais que existam medicamentos controlados, parece que o Brasil sempre tem algum jeitinho que as pessoas conseguem, principalmente ansiolíticos, né? Então, a gente tem alguns indicadores que mostram o Rivotril, né, o famoso Rivotril, clonazepam, como das medicações mais vendidas no país, né? E isso retrata, né, a foto de um país ansioso, né? E o que é ansiedade, na verdade? É o medo do futuro. Quem não tem medo do futuro, ainda mais em tempos dos quais estamos vivendo, né? Então, é um cuidado a mais que a gente precisa ter, porque são remédios que geram, né? As pessoas ficam efetivamente viciadas nisso, né? E ao invés de gerar uma independência da pessoa, e por isso que é importante associar psicoterapia com a medicação, né? As duas andam juntos nos tratamentos de ansiedade e depressão, né? O remédio, ele quimicamente te joga para cima, para que tu possa ter condições de tomar novas decisões na tua vida, alcançar novos hábitos, novas formas de viver, tomar decisões, né? E a psicoterapia, ao momento que tu está mais quimicamente levantado, né, com mais energia, inclusive, para tomar elas, a psicoterapia faz tu refletir, faz tu aprofundar e tu pensar que caminhos tomar na vida. O remédio não toma decisões por nós, né? Quem toma somos nós mesmos, né? Então, por isso que é importante associar essas duas grandes ferramentas para conseguir dar conta dessas doenças que, como tu falaste, levam muito tempo
e às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, o colaborador fica afastado, gerando aí sim impacto financeiro para a pessoa, para a família, né? E também para a organização, né? Para a instituição. E para o próprio país também, né? E para o país como um todo. É verdade. Né? Doutor Everton, e nesse sentido, assim, claro, a gente vê muitas vezes, conversando inclusive com os pacientes, quando a gente pensa, né, eventualmente no uso de alguma dessas medicações, né, eu pelo menos costumo avisar meus pacientes que a medicação acaba sendo uma pequena bengala para auxiliá-lo, né, num momento de transição onde de fato o tratamento, a essência do tratamento vai ser dada pelo profissional de saúde mental, né? E nesse sentido o papel do profissional de saúde mental nesse contexto passa a ser essencial, porque é ele que realmente vai conduzir todo o processo ao longo dessas semanas, desses meses, eventualmente anos, né, no sentido da recuperação desses pacientes. Mas eu sei que uma das principais questões a ser enfrentadas é justamente a questão do medo, doutor Everton. Como tem sido assim, o papel do próprio psicólogo, né, pensando, né, nos centenas, milhares de psicólogos profissionais hoje aqui no nosso país em atuação, mas o papel do psicólogo na atuação, na minimização, ou vamos dizer, na atenuação desses medos da nossa população. Nós estamos muito assustados, né? Diariamente, notícias, né, falando em índices de morte, de adoecimento, de falta de oxigênio e assim por diante. Como é que a gente pode ajudar e como profissional de psicologia pode nos ajudar mais ainda nisso? Eu te diria, Marcos, que a palavra mais falada dentro dos consultórios é medo. Né? O medo realmente ele perpassa, né? E a gente costuma dizer que o medo, até certo nível, ele me previne, ele me prepara para enfrentar a realidade, para enfrentar os problemas. Mas no momento que ele supera esse limite, ele me bloqueia, ele me congela. E isso não é fácil as pessoas perceberem. Nós vivemos num momento, né, onde a gente está sendo impactado por várias mudanças. Né? Eu brinco que a pandemia, o que a educação não mudou em 500 anos, a pandemia em 3 semanas fez ela modificar. Né? Então, nós estamos no trabalho, trabalhando em home office, nós estamos na educação, nossos filhos tendo aula em casa. Então, a gente tem a figura de um professor dando aula para alguém e que está do outro lado e que necessariamente não é só o aluno, né? Então, a gente tem um professor hoje dando aula daqui a pouco para uma família inteira. A gente está trabalhando em casa, a nossa vida privada e pessoal sendo misturada. Então, isso tudo para conciliar também não é fácil. Não é por nada que alguns indicadores aumentaram, como os casos de divórcio, por exemplo. Conflitos, né? A gente já sabia que os divórcios, desde a lei lá de 2010, que modificou e flexibilizou, tinham um aumento de 2% ao ano. Para tu ter uma ideia, no ano passado aumentou 13% esse indicador. E é claro, a gente não pode ser alarmista assim, a pandemia, as pessoas estão mais próximas, brigaram. Não, a gente tem muitas pessoas que essa aproximação e essa crise fez com que eles se fortalecessem na relação. Então, não é uma coisa assim simplesmente, não, o que estava ruim, daqui a pouco a coisa explodiu mesmo, né? Mas tem muitas pessoas, muitas famílias que se aproximaram e conseguiram e estão conseguindo aprender com essa crise. Na verdade, o medo, eu queria até citar uma pesquisa interessante feita pela Datafolha em 2019, então antes da pandemia, onde ela retrata os 4 principais medos dos brasileiros. Então, o primeiro maior medo, com 27%, é o medo de ter câncer. Uma questão de saúde, portanto. O segundo maior medo é o medo de ser assaltado, da violência, com 14%. O terceiro é o medo de ficar desempregado, com 12%. É o medo do sustento, o medo do financeiro, né? E o quarto, de ter um acidente vascular cerebral, né? Um AVC, com 8%. Então, dos 4 maiores medos dos brasileiros, 2 alinhados com a saúde. Então, a gente está basicamente há 1 ano e meio desde o início da pandemia falando com o medo de morrer, o medo de adoecer, o medo de ter sequelas, né, e tudo mais. Então, obviamente que isso impacta muito a todas as pessoas e a gente precisa, sim, buscar profissionais, né, o nosso médico, o nosso profissional da área de saúde mental que possa estar nos apoiando. E esse profissional de saúde mental, eu coloco como exemplo a nossa própria atuação na clínica Clarté, pela integração que existe, né, e a troca de informações. Eu acho que isso que acelera muito a melhoria do paciente, isso nos dá mais condições de atender de forma integral. Perfeito. Doutor Everton, assim, pensando, nós estamos nos aproximando já do final do nosso programa, mas
Como o senhor imaginaria, assim, como mensagem final para o nosso público, em especial dentro desse último aspecto que o senhor trouxe para nós, que foi a integração das multidisciplinas, né? O multiprofissionalismo, né? O aspecto da abrangência de vários profissionais atendendo o indivíduo dentro dessa questão de saúde mental. Que mensagem final o senhor poderia trazer para o nosso público nesse sentido? Como imagina ser isso num mundo pós-pandemia em especial? O que será do mundo, né, na pós-pandemia, né? Na verdade, essa é a pergunta do milhão, né? A gente costuma brincar, né, Marcos? Porque hoje a gente tem vários artigos de futurologistas, inclusive, falando sobre isso, né? E aí eu recordo que no final da Guerra Fria, ali a gente saiu do que nós chamamos de um mundo VUCA, né? E aí vem das expressões do inglês, né? Que é aquele mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? E agora, em 2020, um antropólogo americano, ele deu também, pelas expressões do inglês, a alcunha do mundo bunny, né? Que é um outro mundo, é um mundo que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, para a gente conseguir lidar com tudo isso aí, e a nossa geração, né, Marcos, nós crescemos muito com aquela ideia assim, você precisa ter informação, você precisa ter o conhecimento. Mas hoje isso não basta, né? Hoje a gente percebe que o mundo é daqueles que mudam mais rápido, daqueles que conseguem se adaptar mais facilmente a essa transição. E nós estamos vivendo uma transição que é histórica, né? Então eu queria, assim, de forma, deixar uma mensagem final, assim, para as pessoas que estão nos vendo, de que perdas, dificuldades, problemas, todos nós vamos passar no decorrer da vida, né? A questão é em que posição eu vou me colocar diante desse problema. Ou eu me coloco numa posição de vítima e, por consequência, eu me escondo muitas vezes, ou eu me coloco numa posição de aprender com este meu erro, com essas dificuldades. Perfeito. E errar, todo mundo erra, né, Marcos? Aliás, a coisa mais certa é que nós vamos errar. A questão é como a gente vai lidar com esse erro. E que a gente não erre as mesmas coisas, que a gente erre coisas diferentes. Né? É verdade. E eu acho que aquele velho ditado, né? O que não nos mata nos fortalece. E eu brinco muitas vezes com os meus pacientes também de que as pessoas às vezes ficam reclamando muito, né? Tem pessoas que reclamam demais. Eu digo, a vida não é um spa. Quem é que disse que era tudo fácil? Né? A vida é uma escola. E, portanto, nós somos eternos aprendizes, realmente, né? E nós temos que focar realmente em tudo isso. Eu acho que tudo passa, a gente vale a pena, eu acho que a gente nunca se falou tanto em propósito, em sentido, em saber por que está acordando, em saber por que está lutando e pelo que lutar, né? E a pessoa que tem um sentido para dar conta de tudo isso é uma pessoa que está mais feliz e que, por consequência, vai ter uma saúde melhor e, por consequência, o seu redor todo vai estar com mais encantamento, mais saúde, brilho também, né? E harmonia, né? Que é o que todos nós buscamos. Dr. Everton, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento, dentro desse nosso quadro que fala da saúde. Eu quero deixar o convite para o nosso próximo programa, né, na próxima semana, e agradecer mais uma vez a audiência de vocês aqui conosco. Dr. Everton, foi um prazer. Eu que agradeço. Contem sempre comigo. Obrigado, Marcos, e estou à disposição. Um grande abraço. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome.
Olá a todos. A notícia que mexeu com o mundo tributário e também com o mundo empresarial nesse mês de maio foi a decisão do Supremo Tribunal Federal na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa decisão, ela permitiu, então, ela pacificou uma decisão lá de 2017, onde as empresas agora, quando for apurar o PIS e a COFINS, pode excluir o ICM destacado da nota. Então, as contabilidades já estão autorizadas e nós já lá na nossa consultoria já estamos dando essa recomendação. As empresas já podem começar a baixar o seu custo tributário e também fica a dica para essa semana, é possível buscar retroativo a partir do dia 15 de março de 2017 até os dias de hoje. Nada mal, um bom dinheiro para injetar no fluxo de caixa das empresas que pode utilizar através da retificação da sua contabilidade ou então através de créditos extemporâneos. Uma boa semana a todos e um excelente mês de junho. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o nosso comentarista aqui, Luiz Steglitch Costa, né, Luizinho? Prazer. É isso conhecido como Luizinho, né, Luiz? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Silvio. É. Bom estar aqui contigo de Final novo. de maio. Começamos no junho já, né? Sexto mês do ano, né? Junho. Já está estourando aí. E em junho, nós estamos em junho, a pandemia aqui no Brasil se agravou, começou mesmo em março do ano passado, desde lá para cá, essas coisas que nós já sabemos que aconteceram, né? Parece que muitas coisas ainda não aprendemos da pandemia, estamos num aprendizado. Como é que tu está vendo essas últimas medidas do governo do Estado em relação à pandemia, Luiz? Eu te devolvo com uma pergunta, Silvio. Tu compreendeu esses 3 As? O aviso, alerta e ação? Antes, nós temos um determinado nível de escola educacional que permite um certo discernimento. Mas a gente sabe que não é essa a realidade de todo mundo. Eu conheci, Luiz, desculpa te interromper aqui no começo, os 5S, lembra os 5S da administração e tal, que veio lá dos tigres asiáticos, do Japão, que era um modelo de administração que, afinal, foi o responsável, né, talvez em grande parte, né, pelo surgimento e consolidação dos tigres asiáticos, né, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, enfim, aqueles países lá que acabaram se desenvolvendo usando o chamado 5S. Mas eu não entendo esses 3 As aí. Se nós estamos com dificuldade de compreender efetivamente qual é a ação que é desejada, que é esperada, e eu tive conversando com muita gente nesse final de semana, até no intuito de me inteirar dessa compreensão, as pessoas não compreendem. O que é um aviso? O que ela tem que fazer quando o município recebeu um aviso, quando recebeu um alerta? Não existe esse conceito. Com as bandeiras, era mais fácil, porque todo mundo cresceu nesse Brasil enxergando uma sinaleira. É verde, é amarelo, é vermelho e bandeira preta na praia, ou seja, horror, terror. Então, existe muita dificuldade das pessoas compreenderem. A pandemia está entrando numa terceira onda aí, e pelo jeito, pela forma como vem mostrando em algumas cidades que tem sido noticiada, ela vai ser muito violenta. Não existe mais essa proteção de grandes grupos, de grandes regiões. Então, ela está indo de uma cidade para outra, a gente está vendo aí, pelos noticiários, né, crescimentos na ordem de 100%, 80%, 60%. Isso eu acho absurdo. Entendo que existe uma pesquisa de muito tempo atrás que define moral ética e moral punitiva. Eu vou falar só da moral punitiva, que é aquele conceito em que tu faz ou deixa de fazer algo senão pela punição. Ou seja, 97% da população não brasileira mundial tem a moral punitiva. Ou seja, faz ou deixa de fazer senão pela punição. Eu só vou deixar de fazer uma festa se eu for efetivamente punido por isto. Não estou falando que as pessoas não podem ir a um local, sentar, fazer sua refeição. Eu sempre defendi todo o comércio aberto. Agora, as regras têm que ser cumpridas e quem não as cumprir tem que ser punido, efetivamente punido. Não é chegar lá, desfez a festa e acabou. Desfez, foi notificado. Foi notificado, isso aí vai para uma comissão judicante analisar, enfim. A punição vai perder o sentido no tempo.
Isso que tu fala aí, Luiz, vem exatamente ao encontro daquilo que eu sempre defini com relação à educação. Por exemplo, aqui no Brasil, por essa questão ideológica, está se implantando nos colégios, tá, desde o primeiro ano, o ensino fundamental, a não punição do aluno. O que é a não punição do aluno? É, por exemplo, o cara não rodar, não deixar rodar. Quer dizer, então, eu acho que vem aqui naquilo que eu sempre defini. A educação, ela pressupõe, para ela se realizar integralmente, a punição. Não existe educação sem punição. Não existe tentar educar a pessoa e, como tu disseste, essa questão da lógica do conceito punitivo e do conceito ético, né? Quanto mais tu tiver essa capacidade ética de discernir as coisas, por exemplo, assim, num sinal de trânsito, eu fico com vergonha muitas vezes de passar sem querer um sinal de trânsito, eu fico com vergonha. Eu vejo a sinalização e sei que na cidade tu não pode andar mais de 60 km, em algumas áreas 30 e até 40. Então, tu tem introjetado dentro de ti essa questão ética, não é isso? 3% da população. Só 3%. Isso é uma questão que não tu pode, por uma questão de cultura, adquirir determinado comportamento. Vamos pegar o exemplo, fazer um exemplo. Na Alemanha, o alemão residente lá, o alemão de raiz, digamos. O alemão raiz, não o Nutella, o raiz, ele tem um comportamento extremamente regrado. E ele é monitorado e ele é punido. Ele sai para os locais de turismo sexual. Por que ele vai visitar esses locais? Porque no país dele é proibido. Então, o fato dele ele ter medo da punição e não fazer, não significa que o ser humano está condicionado àquele comportamento. Ele está condicionado àquele comportamento, mas aonde saiu o braço da lei que pode puni-lo, ele volta àqueles 97% que é da essência. Ele vai cometer o ilícito. Se tiver que sair com uma menor de idade, ele vai sair. Por quê? Porque o risco da punição está muito longe. E é uma situação instintiva também, né, Luiz? Porque, na verdade, assim, Nada contra os alemães, tá? Claro, Foi só um exemplo ilustrativo. Mas o desenvolvimento da civilização, quer dizer, o convívio, depois que a agricultura passou a ser, o nômade passou a ser mais fixado na terra, e tal, que veio a urbanização e tal, ele pressupõe a restrição, você dominar o instinto. Quando tu domina o instinto, que o instinto do ser humano, o que é? Do homem, é caçar. Caçar, inclusive, mulheres e tal, essa coisa toda. Quer dizer, então, a questão da liberalidade sexual, ela tem que ser contida através da restrição do domínio do instinto. Então, é como mais ou menos isso que está acontecendo. Mas o instinto só é dominado pela punição. Exatamente. Pela punição. Mas Exatamente. E tem outra, nós estamos olhando o lado, talvez, um pouco mais do comerciante, do empresário, mas nós temos que olhar também o lado do cidadão comum que vai para estas festas, faz estas aglomerações. É difícil, né? Não adianta, a gente não consegue lavar burro com sabonete. Não funciona, não perfuma o burro. As pessoas têm que saber o seu papel nessa história e têm que seguir. Que ela tem responsabilidade solidária por isso, solidária. Ontem eu passei em frente 2 postos de vacinação de automóvel, até para ver a fila. A fila era um grudado no outro, no posto de vacinação, ou seja, pessoas que não estavam vacinadas. Na melhor das hipóteses, a segunda dose. Mas, isso é total ausência de responsabilidade. O problema não é comigo, o problema é só com os outros. É absurdo isso. Isso é uma falta assim, de humanidade, inclusive, né, Luiz? Porque, na verdade, tu tens que ver o lado do outro também, né? Quer dizer, do teu e do outro. Mas eu vejo assim, viu, Luiz, sinceramente, que nós estamos avançando isso, muito devagar, mas estamos avançando, né? O grande problema que está surgindo hoje é a questão da eficiência das vacinas. Eu acho que isso é uma coisa que vai trazer muitos problemas ainda, porque está se descobrindo, tu sabe muito bem disso, aí é que nem a vacina nem está, em alguns casos, ela não está resolvendo. Ou seja, o fato de termos avançado muito na questão do tempo para colocar uma vacina em funcionamento está trazendo seus furos agora. E isso aí vai complicar muito o combate. A vacina, Silvio, podemos até comparar com a vacina da gripe, a influenza, ela não
ela não torna a pessoa imune. Total. Não torna imune em nada. Nada. Ela aumenta a condição de resistir a um ataque do vírus. E isso não faz com que a pessoa não tenha e não porte o vírus e não leve para as pessoas que não estão vacinadas, que não têm condição ainda, por uma vacina, de ter seu corpo se comportando melhor, reagindo melhor a uma contaminação. Então, nós estamos tendo agora, saiu todo mundo para a rua, aumentando as contaminações, e as pessoas que estão vacinadas também relaxaram no seu comportamento, e elas são vetores. Ela tem que ter um mínimo de comportamento, assim, se isolar também um certo pouco e ter esse cuidado, né? Luiz, eu acho que foi uma bela reflexão, obrigado pela tua presença aqui, né? Foi um prazer, Silvio. Próxima oportunidade para nós bater um papo aí também, tá bom? Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, amigos e amigas. Olha aqui, ó, lembrando esse espaço aqui do Economia e Desenvolvimento, o escritório Michel Soares e Advogados, que é parceiro aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. São profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação no mercado gaúcho, localizado bem no coração, aí na zona histórica de Porto Alegre, e oferecendo uma ferramenta moderna e ágil para os seus clientes, atendimento também online. Telefone aqui, ó, 99314 1544. Escritório de Advocacia Michel Soares e Associados. Ligue para lá e resolva o seu problema se é na área jurídica. Dr. Carlos Biderman, que prazer em tê-lo aqui. Parabéns, tetracampeão gaúcho. Prazer é meu, Silvio. Prazer sempre vir aqui nesse estúdio conversar contigo. É sempre muito agradável a conversa aqui. Obrigado pelos parabéns. Acho que foi bonito, né? É recíproco, né? É, claro. A festa foi bonita, né? Acho que foi uma vitória importante. E ser campeão gaúcho sempre é bom, né? Muita gente desvaloriza. O próprio Grêmio, no passado, chegou a desvalorizar um pouco o Campeonato Gaúcho, mas eu acho que é um erro, tá? Eu acho que temos que valorizar, sim, o nosso Campeonato Gaúcho, por mais dificuldades que se tem aqui no Sul, com clubes, enfim, lutando com muita dificuldade para participar, mas ganhar sempre é bom, enfim, um tetracampeonato, fazia muitos anos que o Grêmio não era tetra, da forma como foi, em cima do nosso principal rival, é mais gostoso ainda. Então, muito bom, muita alegria, muita felicidade, comemoração. Eu acho que isso projeta, Silvio, um ano excepcional para o Grêmio. Então, acho que está... Não que o time esteja pronto, longe disso, né? Mas eu acho que o Grêmio tem, sim, todas as condições de ter um ano excepcional, quem sabe levantar mais um caneco esse ano aí. Eu tenho certeza que tu te refere também à vinda do Douglas Costa. Eu queria felicitar, antes de fazer um pouquinho de esporte aqui, né? Porque felicitar 2 craques do futebol do Rio Grande do Sul, seja o Douglas Costa no Grêmio e o Tyson no Internacional. Porque os dois saíram daqui, fizeram sucesso mundial e tal, estão super ricos, milionários e tal, e vieram por amor à camiseta. Então, é uma coisa que tem que valorizar, né, o Biderman? Tanto um quanto o outro estão voltando às suas raízes e motivados para devolver aquilo que receberam a partir de Grêmio, no caso do Douglas Costa, e do Tyson por parte do Internacional. Muito bonita essa manifestação do Douglas, não via do Tyson Internacional, mas muito bonita a manifestação. Tyson foi parecida também. É muito bonita a manifestação, então, deles, né? Faço reconhecimento, acho que é justo.
vamos dizer assim, nessa etapa, não digo final de carreira, porque 30 anos não é final de carreira, ainda tem muitos anos pela frente, dependendo, claro, das condições físicas de poder atuar, mas, enfim, poder voltar à sua origem, poder voltar à sua base, né, no seu clube de coração. Vai ganhar menos, mas, enfim, poxa, eu acho que é o coroamento de uma carreira de muito sucesso, né? Infelizmente, outros jogadores não tiveram essa mesma sensibilidade para fazer esse fechamento de carreira com essa categoria, com essa sensibilidade, com essa demonstração, porque, afinal, até o Thiago Nunes estava falando isso, acho que antes do primeiro Grenal, eu estive lá assistindo a palestra, não sei se é uma pequena inconfidência, mas lembrando aos jogadores, né, aquele torcedor, aquela primeira vez que cada um de nós foi a um estádio de futebol com o seu pai, com o seu tio, com o seu avô, né? E a alegria que esses jogadores, que os clubes de futebol trazem para nós, torcedores, para a torcida, para os jovens, né? Então, a importância da participação deles como atletas, como homens, como seres humanos, no seu comportamento, e a alegria que eles dão para esses torcedores, isso é fundamental. Então, isso é uma coisa que fica para o resto da vida. E a gente vê aí jogadores já com mais idade, enfim, que demonstraram esse tipo de atitude na sua carreira, são os que têm sucesso para o resto da vida, né? Aqueles que rejeitam o seu passado, rejeitam o seu clube de origem, muitas vezes acabam no ostracismo, né? Como alguns que a gente conhece aí. É verdade. Aliás, o dinheiro não é tudo. Esse reconhecimento, tanto do Douglas Costa como do Tyson, as origens é fundamental, é muito humano. Mas, ô Biderman, nós estamos aí no meio ainda da pandemia, já está mais ou menos o troço meio que relaxado, as coisas têm que ser muito cuidado, nós sabemos disso. Como é que tu está vendo o comportamento, assim, dos governos em relação à pandemia e em relação à economia? Olha, Silvio, é difícil fazer qualquer julgamento, eu acho que o clima segue muito pesado, eu acho que o CPI está fazendo um péssimo trabalho para a sociedade brasileira, buscando criminalizar situações de gestão que são muito, muito complexas. Como julgar, 6, 8, 10 meses, 1 ano, 2 anos depois, a decisão que um sujeito toma dentro de determinadas circunstâncias que são extremamente complexas, com variáveis muito, muito complexas. Então, acho que a CPI está fazendo um péssimo trabalho para o país, né? Levantando e discutindo esse tipo de coisa, tirando o foco daquilo que deve ser o foco dos governos. Eu acho que, enfim, o Brasil faz um trabalho razoável na questão das vacinas, né? Felizmente, o Brasil tinha um sistema de vacinação bastante desenvolvido já de muitos e muitos anos, 30, 40 anos, isso ajudou muito o processo. Pode-se dizer que atrasou um pouco? Atrasou, mas também acho que a grande parte dos países do mundo, olha a Europa, que está muito mais atrasada que o Brasil, né, em termos de vacinação. Então, não dá para julgar. O Brasil acho que vem fazendo um trabalho bem razoável na questão das vacinas, que é, vamos dizer assim, o elemento mais importante no sentido de resolver essa questão da pandemia. E a consequência é a recuperação da economia com um pouco mais de confiança, né? Se a vacina é suficiente ou não para evitar novos casos, não se sabe, né? Tudo é incerto, né? Quando se fala, eu acho muito engraçado, Silvio, quando se fala em nome da ciência, mas que ciência é essa, né? Verdade, que ciência é essa? Que nem garante a eficiência total das vacinas. Que nem os cientistas são unânimes, têm opinião, vamos dizer assim, que concordam com os processos, então que ciência é essa? Então, desculpe, mas falar em nome da ciência é muito fácil, é buscar uma cortina de fumaça para aquilo que é a essência do problema, né? E tirar a sua responsabilidade, né? E tentar tirar a sua responsabilidade. Porque, na verdade, né, Bider, mais do que a ciência, se está tratando a questão de gestão. Tu tem que saber fazer o gerenciamento correto, e isso implica em medidas práticas, e isso implica, assim, gestão de comportamentos, e implica de uma responsabilização do gestor público. E eles estão querendo fugir disso, dizendo, ciência, porque é ciência. Olha, se é ciência, quantos morreram no Brasil aí? Até agora se tratou de ciência. E não impediu as mortes, quase 500 mil pessoas no Brasil. Foi a ciência. Enfim. Então, essa questão da vacina é importante, o Brasil acho que faz um trabalho bem razoável nesse aspecto, e a economia vem atrás disso, né? A economia se recupera, que bom que isso está acontecendo, há uma leve geração de emprego, muito longe do que poderia haver,
mas os efeitos, efetivamente, do que tudo que aconteceu e pode vir a acontecer, ninguém está livre de uma terceira, de uma quarta onda. Enfim, tem se conversado muito sobre isso, ninguém sabe o que pode vir a acontecer, mas os efeitos na economia ainda são muito tênues para se fazer qualquer julgamento em cima até do que pode vir, né? E faço sempre também aqui, tenho feito isso, né, Silvio, uma crítica muito forte à atitude do nosso governo do Estado, que eu acho que, enfim, se escondeu atrás também de uma cortina de fumaça, muito apoiado pela mídia, equivocada, na minha opinião, mas, enfim, fez um mau trabalho na gestão da pandemia como um todo, criando aí vamos dizer assim, essa cortina de fumaça através de recursos vindos do governo federal, não aplicados na saúde, o que gerou também, aumentou barbaramente a crise aqui no Rio Grande do Sul, especialmente com a vinda daqueles doentes de Manaus, que pouco se fala nisso, né? Mas eu acho que, enfim, isso causou um dano irreparável aqui no Rio Grande do Sul em termos de aumento de casos. E a economia, enfim, foi prejudicada por uma ação precipitada e muitas vezes tresloucada do governo do Estado do Rio Grande do Sul na sua ânsia de tomar ações em confronto ao governo federal, e eu mesmo ia lá pedir dinheiro, tá certo? Então, pedir recursos para o governo federal. Então, eu peço recurso aqui e peço recursos, enfim, no telefone e publicamente nos holofotes, nos microfones, faço proselitismo contra. Então, eu achei essa política do governo do Estado do Rio Grande do Sul muito, muito, muito ruim, né? E tenho sérias críticas à postura do nosso governador em relação a isso. Na verdade, o alinhamento do governador do Rio Grande do Sul à questão ideológica foi muito flagrante e foi desproporcional e foi prejudicial ao Rio Grande do Sul. Acho que eu concordo muito bem contigo, Biderman, porque, na verdade, nós temos um gestor público que é inexperiente, ousado demais com certas coisas e atrelado muito mais à questão ideológica de combater o governo e não combater o vírus. Então, nós estamos pagando isso no Rio Grande do Sul exatamente por falta de gestão. Tanto é que nas atuais medidas, com aqueles 3S, aviso, alerta e ação, o que o governador fez? Ele agora está transferindo para as prefeituras, tardiamente, podia ter feito isso lá na corresponsabilidade. Se houvesse a corresponsabilização lá no começo da pandemia, que deveria existir, não, o governo tomou a si a questão de gestão total da pandemia e deu no que deu. Agora ele está sentindo pela pressão social e pela responsabilização que poderá vir através da CPI. Se a CPI abrir um pouquinho mais os olhos, ele poderá ser responsabilizado por isso. Então nós estamos pagando hoje pela falta de gestão, pela insensibilidade e pela irresponsabilidade do governador Eduardo Leite. Eu acho, mais do que eventual CPI, né, Silvio, eu acho que o julgamento da sociedade já aconteceu. Já aconteceu. E quando ele se lançou à presidência da República, as pesquisas estão aí para indicar que os índices dele são pífios, né? Então, foi absolutamente inócuo esse lançamento à presidência da República, precipitado, porque os índices dele, inclusive no Rio Grande do Sul, são muito ruins, né? Então, saúdo aí o reconhecimento da sociedade, a má gestão que o governo do Estado faz em relação a especialmente esse tema da saúde, né? Biderman, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da economia. Alguns institutos, o Focus do Banco Central está estimando aí agora um pouquinho mais de 3%, 3,5% o crescimento da economia esse ano. Alguns institutos paralelos estão chegando a quase 4%. Qual é a tua expectativa? A expectativa é muito boa, né? Eu sempre sou otimista em relação à economia. Difícil, qualquer número que se jogar na mesa aqui, nós vamos estar errados. Então, eu prefiro não jogar número nenhum, né? Mas, enfim, se tudo acontecer, com a vacina continuar andando como está andando, a economia tem tudo para recuperar. As pessoas estão ávidas por consumo, né? E as pessoas, as famílias, aquelas que, vamos dizer assim, a classe média em si, boa parte dela, que não perdeu renda, muitos perderam, e aí o sofrimento é enorme, aí a recuperação é um pouco mais lenta, mas aqueles que não perderam renda, especialmente funcionários públicos e outros que conseguiram manter os seus empregos, enfim, passaram a mudar os seus hábitos de consumo. Então, isso mudou um pouco no mix de consumo aí dentro da sociedade. Então, acho que essa ânsia também, na questão de moda, por exemplo, tem um cliente que trabalha com moda, né? Então, a expectativa de, especialmente, o inverno está ajudando um pouco, esse friozinho que está fazendo, esse friozinho ou friozão que está fazendo nesse maio, agora espero que continue assim. Isso ajuda muito o varejo de moda e, consequentemente, toda a cadeia produtiva. A expectativa do segundo semestre é boa, né? Enfim, os IPOs estão aí, as empresas se lançando a mercado na busca de captação de recursos. Eu acho que existe uma forte oferta de recursos. Preocupação com taxa
de juros, evidentemente, que a taxa de juros vai ser consequência direta da inflação, pelo excesso de gasto do governo federal, enfim, por toda a pressão que aconteceu, e de uma certa forma até concordo, né, com a gestão desses recursos, e jogar recursos na sociedade para evitar o debacle maior, mas isso tudo vai para a inflação e vai para juro, né? Então é possível aí que a gente tenha uma inflação beirando os 10%, já disse que não ia falar em número, já estou falando, beirando os 10% aí talvez ao ano, no final desse ano, né? Nunca esse ano feche 10, mas beirando 10 ao ano lá no final do ano, então isso preocupa demais. Então as companhias estão, enfim, em busca de recursos, há recursos para financiar o crescimento das companhias, então tem essa movimentação de setores, né? Então, setores muito prejudicados e setores favorecidos, e setores que conseguiram, especialmente, administrar muito bem a pandemia. Então, não dá para falar na economia como um todo, mas setorizando o processo, tem gente muito bem e gente, naturalmente, que está sofrendo. A grande questão que se coloca é para o ano que vem, né? Se o ano que vem, se a gente tiver... eleitoral também, né? Pois é, porque eu ia dizer isso, porque a questão do pano de fundo da polarização eleitoral, especialmente com uma perspectiva, não dá para deixar de analisar essa possibilidade da volta aí da esquerda ao poder, isso prejudica demais a economia, e a sociedade toda vai sofrer muito enquanto essa perspectiva estiver presente. Se acontecer, é pior ainda, né? Mas a perspectiva já é péssima para a economia e para a sociedade como um todo. Tomara que nós não caiamos nessa coisa que já caímos algumas vezes, né? De trazer de volta aquele que fez tão mal para o país, né? O cara que ficha suja, completamente suja, que já sabe, já inclusive confessou que roubou o país, que não vai roubar mais. Não vai roubar mais porque roubou, quer dizer, então é complicado. Vai roubar menos, né? Vai roubar menos, é complicado. Vida, muito obrigado pela tua presença aqui, até o próximo encontro. Espero que venha mais vezes, eu sei que tu já está viajando ainda, né? Não estou viajando. Não está viajando, então não. Tá. É melhor se preservar mesmo. Um grande abraço, obrigado, Vida. Muito obrigado, seu prazer falar contigo, com teus telespectadores. Muito bem, ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, uma bela semana de trabalho para todos vocês, já estamos aí no mês de junho, né? O mês 6 de 2021. Uma bela semana, até a semana que vem. Até lá.